Bem-vindo, meu caro amigo, meu grande irmão. Vamos continuar resumindo cada um dos livros da Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a carta a Filemon. Essa é a menor das 13 cartas que nós temos na Bíblia do apóstolo Paulo. E alguns até a chamam de um bilhete, já que ela é muito pequena e nem daria, na verdade, para ser considerada uma carta. Neste texto, nós não encontramos nenhuma doutrina, apenas um pedido pessoal do apóstolo Paulo a Filemon, que era um amigo seu, alguém que havia se convertido por meio da pregação do próprio apóstolo Paulo e que tinha uma igreja que funcionava, que se reunia em sua casa, lá na cidade de Colossos. Quando Paulo escreveu essa carta, ele estava preso, e por conta de sua prisão, ele conheceu Onésimo. Este homem era um escravo de Filemon e que havia roubado seu senhor, e por conta disso ele havia fugido. E nessa sua fuga ele conheceu então Paulo, e através de Paulo ele conheceu também Jesus, e conheceu o Evangelho que restaura, que muda, que liberta e que transforma a vida do ser humano. E por isso então Paulo, que conhecia Filemon, escreveu esta carta e a enviou pelas mãos do próprio Onésimo. E nessa carta Paulo pede que Filemon perdoe este seu escravo fugitivo e não aplique a ele a punição severa que era normal da lei, mas o apóstolo pede que este seu novo filho na fé, Onésimo, fosse tratado como um irmão. Paulo gostava de fazer alguns trocadilhos e jogo de palavras, e ele faz um nesta carta ao considerar que antes Filemon tratava o Onésimo como alguém inútil. E agora, diz Paulo, ele era um homem útil. E o trocadilho está no fato de que o nome Onésimo quer dizer exatamente útil. Então Paulo diz, trate útil aquele cujo significado do nome é útil, e não o considere como alguém inútil para você. No tempo bíblico, lá no primeiro século, a escravidão era algo normal, algo comum, e o que nós encontramos nesta carta é um apelo do apóstolo Paulo a que Filemon, que era o senhor, tratasse Onésimo, o seu servo, com respeito. Ele diz que as pessoas devem ser tratadas com amor, com consideração, e o servo não deve desrespeitar o seu senhor, ao mesmo tempo também em que o seu senhor não deve maltratar o seu servo. Mas as pessoas, como diz Paulo numa de suas cartas, diante de Deus, não são diferenciadas. Diante do Pai não existe nem servo e nem livre. Diante do Senhor nós somos todos iguais, e por isso precisamos nos amar e nos respeitar. No tempo da lei, da escravidão, Paulo nessa carta mostra a presença e o valor da graça. Se a lei mandava punir severamente o escravo fugitivo, a graça mandava perdoá-lo e aceitá-lo de volta, mediante o seu sincero e profundo arrependimento. Que a gente viva desse jeito também no nosso tempo, já que não estamos mais debaixo da lei e sim da graça, e que tratemos as pessoas com respeito, que possamos perdoar os erros das pessoas, que possamos olhar para elas como irmãs nossas, como de fato são em Cristo, e não como pessoas submissas a nós, inferiores a nós, nossas escravas. E o versículo do único capítulo deste livro que eu quero destacar é o de número 18, em que Paulo diz, se algum dano, Filemon, o Onésimo te fez, ou se ele te deve alguma coisa, coloca tudo na minha conta. Aqui Paulo assume toda a dívida que Onésimo tinha para com Filemon, ele assume toda a responsabilidade, todo o compromisso, e pede então para que Onésimo fosse perdoado por Filemon. Essa postura dele é muito bonita e se parece muito com a que Jesus teve conosco também. A dívida que nós tínhamos para com Deus, ela foi paga por Jesus. Tudo aquilo que nós devíamos ao Senhor foi posta na conta do nosso Salvador. Por uma vontade dele mesmo, por um compromisso dele, por nos amar da maneira como nos amou, e aí pagou a nossa dívida. Que assim como Jesus, que assim como Paulo, nós possamos também assumir esse compromisso em prol de outras pessoas. Que possamos implorar às outras que se perdoem.
Que possamos dar o exemplo da maneira como nós também temos perdoado aqueles que têm transgredido contra nós. E que a gente tenha o papel de pacificador, de apaziguador, e que a gente ajude a promover a paz e não a guerra entre as pessoas. Que num incêndio de uma discussão, que num calor de uma briga, a gente chegue e jogue água e não coloque mais lenha na fogueira. Enfim, que a gente trabalhe atuando em favor da paz e não da guerra, como fez Jesus, como fez Paulo e como Deus espera que nós também hajamos. Que Deus possa abençoar a sua vida e que este resumo tenha falado alguma coisa mais uma vez ao seu coração. E peço que, se isso aconteceu, você curta, você comente, compartilhe, se inscrevendo também aqui no canal, ativando o sininho para ficar sempre por dentro das nossas novidades. Que Deus abençoe a sua vida, até o próximo vídeo e um grande abraço.